uns artigos. Fizemos um livro aí, uns artigos aí, que vai ser publicado um livro, né, de todos os artigos aí. Mas é justamente falando sobre a pandemia, sobre essa ausência, né, do contato, da Faz falta, relação, né? Bárbara, da doença dos professores. Vai começar a transmitir para os inscritos. Oi? A partir de que momento a gente começa a transmitir para os inscritos? Acho que está transmitindo já. Ah, legal. Eu ia ligar agora às 6h30 para não ficar à toa lá, né? Só para esperar mesmo chegar mais no horário, né? E a Kátia já ia liberar. Liberou, Kátia? Já está transmitindo, já no Face. E como é que a gente faz para a gente transmitir para a nossa rede? Eu não sei fazer. Você entra no teu perfil pessoal, aí você coloca ali, criar uma sala de transmissão, acho que daí você compartilha o vídeo da cátedra. Ah, ok. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Legal, Bárbara, então você quer iniciar já? Vamos lá. A gente vai começar já meio no horário, porque parece que a Márcia tem outro compromisso também depois, né, Márcia? Mais uma palestra aí. Isso, eu estava comentando com o André para a gente poder encerrar no horário, porque realmente acabou coincidindo uma sequência aí. Mas que bom que deu tranquilo um pouquinho. Vou tirar minha máscara aqui rapidinho, para não correr o risco. Só para tu saber, não tô louca ainda, tá? Que eu tô num lugar aqui que é público, então por isso que eu tô de máscara, viu, John? Ainda não tô nesse nível. Mas, gente, bem-vindos, então, quem tá chegando pela primeira vez, quem já tá aí com a gente faz um tempinho, obrigada pela participação, obrigada pela presença. Hoje, então, é o terceiro Diálogos do ano que a gente está fazendo. O Diálogos da Cátedra é um projeto da Cátedra Osiris Silva, que é uma reunião, aí, um grupo de pessoas especialistas, professores e apaixonados pelo tema aí de empreendedorismo sustentável e inovação. Esse projeto, ele tem o objetivo de dar um momento para a gente conversar um pouco sobre esses temas, trazer pessoas novas, especialistas e sobre tudo que está relacionado com inovação e empreendedorismo sustentável, mostrar as novidades e tudo que está sendo feito. Nosso tema desse ano é falar um pouquinho sobre que o futuro é agora, então, em vez de a gente ficar pensando no que ainda pode ser feito, é dar um espaço e discutir tudo que tem de novidade e todas as boas práticas que já estão rodando aí. A gente sempre tem 2 palestrantes, um mediador e sempre alguém da cátedra, né, entre esses 3 aí. E hoje o membro da cátedra que está com a gente é o André Teles. Eu vou falar aqui, vou apresentar um pouquinho o André. O André, então, ele é escritor, autor de 5 livros relacionados ao tema da tecnologia e inovação, é professor de pós-graduação e palestrante, especialista em governos inteligentes, com projetos realizados em parceria com a Prefeitura de Barcelona e o governo da Catalunha. Ele é vice-presidente da Smart Cities da ABINC, Associação Brasileira de Internet das Coisas, diretor de tecnologia da ADVB, Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing. Ele foi assessor de gestão inteligente e inovação no governo do Paraná e atualmente é assessor de inovação na Celepar, a Companhia de Tecnologia do Paraná. Obrigada, André, ele que articulou e identificou os palestrantes dessa noite, acho que vai ser super bacana. E agora ele vai apresentar, então, para vocês quem são os nossos palestrantes, e lembrando que a ideia do Diálogos, então, gente, é um espaço aberto. Quem tiver dúvidas, perguntas, pode ir mandando pelo chat, o André vai recebendo ali, e aí no finalzinho, né, depois ele pode fazer essas perguntas para os nossos palestrantes. A conversa, então, vai ser bate lá e cá, né? Então, ele faz uma pergunta, os palestrantes podem responder, um complementar o outro, a ideia mesmo é que seja uma coisa bem descontraída, deixando aí um espaço aberto para quem quiser contribuir. André, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, então, obrigado a Rebeca, a Bárbara, né, pela organização do Diálogos da Cátedra. É uma honra para mim fazer parte da Cátedra Osiris Silva, né, uma iniciativa do ISAI FGV, e que promove há tantos anos a questão relacionada à inovação, à sustentabilidade e o fomento ao empreendedorismo. Agradecer aos nossos convidados, né, por terem aceito participar conosco desse Diálogos. Primeiramente, apresentar, então, a Márcia Cavalcante.
A Márcia, ela é doutora pela UTFPR, pós-doc na Universidade Politécnica de Madrid, é fundadora e presidente da Win Angels, também fundadora da Curitiba Angels, membro do Conselho de Mulheres na Tecnologia da Acesso para o Paraná, mentora e founder do Vale do Pinhão e sócia fundadora da I2M, Consultoria em Gestão de Inovação. A Márcia, tive o prazer de trabalhar com a Márcia, ela aplica a questão de design, de inovação para transformação digital, né, tanto em empresas quanto no governo. E agora apresentar o Plauto Neto. O Plauto, ele é formado em Economia pela Universidade Positivo, com pós-graduação em Finanças pela INSPER. Ele iniciou a carreira na gestora J. Malucelli Investimentos, seguindo posteriormente para o Private Banking do banco JP Morgan, né? Ele cofundou em 2018 a empresa Gedisa, que é a companhia que atua com soluções em geração distribuída de energia. No final de 2020, ele iniciou em conjunto com o grupo Interali, a Ali Capital, que é um veículo de investimentos do grupo para empresas nascentes. Então, assim, a Márcia, ela já participou ao menos de 7 processos de investimentos em startups, né? E o Plauto, da mesma forma, já participou de diversos, aqui estava contando aqui, Plauto, mas facilmente também mais de 7 empresas que já foram investidas pela L Capital ou diretamente pelo Plauto como investidor anjo, né? E para começar a nossa conversa, eu gostaria de começar perguntando primeiramente para a Márcia, né? Começar pelo começo, né? Então, como que começou para você, Márcia, esse trabalho como investidora anjo, né? Como que foi o início do seu trabalho nessa jornada de investidora anjo? Muito obrigada, André, pelo convite, a cátedra, muito honrada aqui de contribuir, né? Todos nós somos professores em algum momento da vida, mas muito mais pessoas que estamos interessadas em compartilhar o que a gente tem de melhor. Muito obrigada pela pergunta, André. A minha jornada como investidora anjo, ela começou um pouco por acidente. Eu tinha recém voltado do pós-doc em Madrid e estava um pouco cansada de olhar aquele monte de conhecimento, um monte de tecnologia na prateleira. Não que eu não estivesse na prática, mas aquilo me incomodou profundamente. E retornei, então, aqui com o propósito de sair, não totalmente, mas sair um pouco da questão somente, né, da prática consultiva nas empresas e também acadêmica, para, então, ouvir, entender as dores na prática das empresas. E nessa jornada conheci o nosso amigo em comum, Plauto, Léo Gianotti, né? Você também, Plauto, humildemente também não falou, mas é fundador da Curitiba Angels também. E nessa trajetória de conhecê-lo, eu tive a oportunidade de, lá no início, começar a jornada de profissionalizar a rede junto com tantos investidores e fizemos aí, bem no início, uma primeira missão ao Vale, aprendemos muito. E nessa jornada eu acabei me interessando porque todo aquele conhecimento, tanto prático, né, na consultoria das empresas em gestão da inovação, ele foi colocado também num projeto mais de co-criar inovação junto, de forma aberta, entendendo que o empreendedor faz parte do processo de inovação. E isso me levou, então, a cada vez mais ter mais curiosidade e mais ímpeto de ajudar as empresas a crescer por meio de tudo aquilo que eu tinha experimentado na vida prática da inovação. Então, acho que foi um pouco assim desse ímpeto por conhecimento, ter conhecido pessoas tão maravilhosas nessa rede, que me ajudaram em cada momento a crescer, e não ter medo de aprender e me arriscar também, saber que arriscar o investimento que vem do seu bolso é acreditar no empreendedor. Muito legal, Márcia. Bom, o Plauto, até
sou suspeito para falar assim, mas ele tem realmente, apesar da pouca idade, um conhecimento absurdo nessa área, né? Ele me surpreendeu várias vezes já com o seu conhecimento. E se você pudesse compartilhar conosco, então, Plauto, como que você começou nesse mundo de investidor anjo? Pô, André, muito obrigado pelas palavras. Não sou muito bom de falar em público assim, mesmo que virtualmente, nem nada, mas vamos lá. Então, eu comecei nesse meio lá em 2014, na época eu tinha 17 para 18 anos, e começou também, que nem a Márcia, assim, muito por acaso. Alguns amigos em comum me chamaram, tem uma empresa de tecnologia aqui que faz contabilidade online. Eu falei, puta, contabilidade online? Você quer entrar junto para investir? Daí eu falei, quanto que é? O valor, assim, encaixava no meu orçamento na época, né? Daí eu falei, vamos ver para conhecer, né? Sempre curti desde pequeno esse negócio de investimentos, tal, ações. Então, sempre estava meio por dentro ali, fuçando, e acabei entrando junto no negócio. E acabou que deu super certo. O investimento foi o primeiro da Curitiba Angels, que na época nem investia, mas acabou surgindo por conta disso, né? Que foi o Contabilizei. Então, a gente fez o primeiro aporte, o negócio começou a dar certo, a gente começou a aprender em conjunto com os demais como funcionava todo esse mundo de venture capital. Surgiram várias outras startups ao longo do caminho, só que a jornada do Contabilizei, até por ser a primeira e até aqui deu mais certo, foi muito interessante. Eu pude compartilhar a experiência com vários outros fundos, diversos outros investidores, saber como funcionava toda essa dinâmica. Eu entrei como anjo, daí agora vai entrar um fundo, como você é diluído, como fica a tua participação, aprender todo esse fluxo, realmente realizar um exit, né? Você entrar como anjo e sair anos depois, em cima, com um valor muito satisfatório ali, em cima do valor que você colocou. Então, acabei entrando nesse mundo por conta disso e, depois que a mosquinha ali te pica, você quer ficar dentro durante um bom tempo. Acredito muito aí no segmento e espero poder continuar por um bom tempo. Muito legal, Plauto. Então, agora, assim, Márcia, eu sei que o teu trabalho é mais relacionado a investimento anjo, né? Mas se você pudesse contar um pouco para a gente o que seria um investimento anjo, né? Qual que é o tamanho do cheque, contar um pouco das experiências que você já teve e qual é a importância também numa próxima rodada de investimento, né? A startup encontrar o fundo de investimento que tenha a tese adequada ao seu modelo de negócios. André, a gente tem dentro das experiências um ciclo de maturidade muito interessante no ecossistema. Infelizmente, eu cheguei um ano depois da Contabilizei, né, Plauto? Não peguei essa leva, mas a gente levou muito a responsabilidade de apostar no bom sentido da aposta, né, o smart money, de uma maneira muito bacana nas próximas investidas. Mas a variação em termos de cheque, especificamente para o investimento anjo, ele veio mudando nesses últimos 6 anos, digamos assim, que eu venho participando ativamente. No início, eram cheques menores, e hoje a gente já percebe um pouco também desse apetite de captação, por conta de que vários fundos foram criados, alguns, inclusive, que fazem sombra ao seed money, né? Então, você tem algumas áreas ainda de sombra entre o investimento anjo e o investimento que a gente fala de venture capital. Então, esse limiar, essa delimitação entre o seed money, o pre-seed, o seed, o venture, eles estão agora cada vez mais, de certa maneira, convergindo. Então, esse papel estava muito claro há uns anos atrás, eu diria uns 6 anos atrás. Agora o apetite está muito mais voraz e a gente tem muito mais competição e queremos, é claro, acertar, ser pioneiro, assinar um cheque menor no início para poder ter um valor, ter um valuation melhor ao longo do tempo, né?
O que a gente percebeu é uma média aí de cheques que variam entre 200, a gente já fez aporte de 200 mil, e se não me engano agora o último aporte chegou, pelo menos na Curitiba Angels, nós chegamos a 850 mil enquanto rede, né, para uma única empresa, dividida às vezes em mais de uma rodada, né? Falando um pouquinho agora sobre a Win Angels, que foi recém-fundada, que é a rede de investidoras mulheres, nós fizemos apenas um primeiro aporte, muito pouco tempo, nós praticamente existimos porque quisemos investir juntas numa oportunidade que surgiu aqui no Vale do Pinhão, e a primeira investida, que é a Pontui, a gente fez um aporte conjunto com a Venture Builder da Microsoft, no valor de R$500 mil. Então, esses aportes variam, né? E depende muito do apetite, depende muito da quantidade de investidores que entrar com você no deal, né? E principalmente o quanto a gente acredita na tese, né? Não digo a tese do grupo de investimento, mas na tese do empreendedor. A gente discutia, André, muito na Curitiba Angels qual era a nossa tese, né? E eu lembro que nas discussões com o Alan, com o Léo, a gente chegou a dizer, nós não temos tese. A nossa tese é o tamanho do cheque, né? E principalmente a convergência que a gente encontra no time, na tecnologia e o quanto que a empresa está predisposta a crescer. Agora, uma área específica, nós nunca chegamos a delimitar, pelo menos até a minha presidência, que chegou até março, a gente não chegou a montar e dizer, não, nós investimos primordialmente em health techs ou fintechs, não sei se a percepção do Plauto é a mesma, mas nós não tivemos ainda nenhum tipo de tese definida, apenas a tese em termos de valuation e de cheque. Excelente, Márcia. Com certeza é uma forma de ter essa abertura, né, para diversas oportunidades de negócio, e alguns fundos eles têm uma característica mais específica, né, que buscam um segmento mais específico ou uma área de atuação, se é mais B2B, B2C, B2B2C, enfim. Mas é importante que, principalmente nesse movimento, né, tanto da Curitiba Angels quanto da Win Angels, essa questão da abertura para diversos tipos de oportunidade, né? E, Plauto, sobre a Ali Capital, né, se você pudesse contar para a gente um pouquinho mais a respeito da Ali Capital e também entrar nessa mesma pergunta que eu fiz para a Márcia, em relação a se existe algum tipo de tese, quais as startups que a Ali Capital está buscando, né? Se ela já co-investiu com outros fundos de investimento. Conta para a gente um pouquinho mais sobre a Ali Capital. Legal, André. Então, no final do ano passado, por conta de toda a experiência e vivência que a gente acabou adquirindo ali nos anos de Curitiba Angels, felizmente vários investimentos legais, alguns acabaram não dando tão certo, e isso faz parte do jogo, né? A gente nunca vai acertar todas. Na verdade, a gente tenta acertar uma em cheio para errar diversas outras, né? Isso daí faz parte. Então, no final do ano passado, eu acabei montando com um grupo aqui do Paraná que atua no setor de infraestrutura chamado Interali, um Corporate Venture Capital, para investir em startups e projetos nascentes. O grupo sempre foi um grupo bem tradicional, onde atua com 2 terminais portuários na cidade de Paranaguá, geração de energia fotovoltaica, pequenas centrais hidrelétricas, a revenda em Impulsul aqui na região. E no final do ano passado, o Fabrício, que é o presidente do grupo, me chamou e falou, puta, você não quer montar um veículo aqui conosco para investir de forma um pouco mais institucional, um pouco mais profissional? E daí eu sempre gostei muito do segmento, nós já tínhamos outros negócios na área de energia, e daí acabei topando o desafio. Então, no final do ano passado, a gente fundou a Ali Capital, que ela tem recursos apenas próprios até o momento, a gente até pensa para frente em captar recursos de terceiros também. E de novembro para cá, a gente já realizou 3 investimentos. A primeira delas foi a Transfira, que é uma startup de meios de pagamento, que já era uma investida nossa da Curitiba Angels. Eles captaram 3 milhões na última rodada e a gente fez uma parte do cheque, cerca de R$600 mil. A segunda
a gente investiu já esse ano foi uma startup de plant-based, que é um mercado que a gente acredita muito, de proteínas alternativas, proteínas à base de plantas. A empresa ela é concorrente da Fazenda Futuro, que é o principal player aqui no Brasil, mas é um mercado que tem se desenvolvido muito no mundo inteiro. Nos Estados Unidos tem a Beyond Meat, tem a Impossible Foods, que são empresas que a gente se espelha bastante. É um mercado que a gente espera um crescimento muito grande. Saiu um relatório no mês passado do Credit Suisse que espera que até 2050 seja um mercado 100 vezes maior do que ele é hoje, e que acabe retirando boa parte do mercado hoje de proteína animal, seja pela questão de ESG ou para quem quer trocar realmente a carne por uma opção um pouco mais saudável, né? E o último investimento que a gente realizou, um pouco mais recente, em conjunto com o Caravela, que é outro fundo aqui do estado, foi na startup Caju. É uma startup que ela é de benefícios, né? Uma fintech de benefícios. Então, a gente também não tem tese muito definida, sabe? A gente também tem um tamanho de cheque que a gente costuma trabalhar. Por enquanto, os 3 aportes que a gente realizou, eles geraram de 500 mil, mais ou menos, a 1,5 milhão. E a gente se posiciona como um fundo pré-seed e seed. Mas a gente gosta de olhar tudo. O André até nos ajuda em diversas oportunidades. E a gente está até para anunciar mais 2 investimentos aí que a gente está em fase de due, que a gente também acredita muito. Então, aos pouquinhos, a gente vai evoluindo, né? Muito legal, Plauto, obrigado. Márcia, das 7 investidas que você já participou, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho mais para a gente a respeito da Pontui, né? A Pontui é uma startup, então, que houve o investimento por parte de vocês. E se você pudesse contar um pouquinho mais como que foi essa rodada, o modelo de negócios também da Pontui, até para a gente entender melhor os critérios, né, que você leva em conta para avaliar uma potencial investida. Então, estou condensando aqui 2 perguntas em uma, né? Primeiro, para você contar um pouquinho mais a respeito da Pontui, e depois, se você pudesse contar para nós quais os principais critérios, né, que você leva em consideração para avaliar uma potencial investida. Excelente, André. Quando a gente iniciou essa jornada em investimento anjo, e sempre nessa questão de tentativa e erro, de aprendizado, e algumas vezes eu brinco, né, que às vezes o investidor ele aprende até mais do que a própria investida, né, porque são trajetórias muito diferentes, aprendizados diferentes, o momento em que a empresa está pronta para receber um novo aporte ou não, e a gente costuma, inclusive, dizer, né, que até o casamento acontecer, enquanto o papel não está assinado, tem muita água que passa embaixo dessa ponte, né? Inclusive, voltando aí, uma das últimas investidas pela Curitiba Angels, que foi a Hiperdados, foi uma das primeiras investidas que eu fiz com o grupo, investindo com outras redes também, inclusive com o crowdfunding, que foi uma experiência bem legal de triangulação com outros fundos, e isso está acontecendo muito, né? Então, acredito que venha a acontecer muito essa triangulação e esses co-investimentos, né? Com a maturidade nesse mercado, a gente começou a compreender que tão importante quanto a gente avaliar essa potencial investida é o potencial que ela tem também de exit, né? Ou seja, uma vez que ela termina esse ciclo de vida de investimento anjo e começa a tracionar, começa a crescer, o mercado começa a olhar para ela e ela tem um valor muito importante para entregar, quais são os potenciais compradores dessa empresa, né? E aí, com essa tese, entre aspas, em mente, nós, então, quando nos juntamos, as 13 fundadoras da Win, a gente veio muito com esse espírito, em primeiro lugar, de investir em empresas que têm fundadoras mulheres, né? E por que fundadoras mulheres? É uma questão de gênero? O que é isso? Não, porque a gente aprendeu que quando a gente investe na questão de empoderamento econômico para a mulher, ela devolve esse recurso para a comunidade,
na forma de educação, na forma de emprego e na forma da doação do tempo dela em mentorar novas startups. Então, a gente queria ter um poder multiplicador dessa startup junto à comunidade. Em segundo lugar, tecnologias, né, base tecnológica forte, com emprego de tecnologia de ponta, mas também que favorecesse alguns alicerces que nós, mulheres, nessa rede acreditamos, que é a saúde e que é a educação. Portanto, a gente foi muito na linha de apostar em uma empresa que trabalhasse com educação. E aí, acredito aí que por uma convergência dos astros, né, eu já tinha conhecido a Alicia, que é a fundadora de uma Venture Builder, que é o We Impact, que gerencia o fundo da Microsoft, né, também. Por coincidência, ela veio apresentar essas startups da primeira rodada e que eram todas empreendedoras, eram todas mulheres. E com isso, a gente, então, ouviu o pitch da Cris, que é a fundadora da Pontui. Naquele momento, era exatamente aquela avalanche, né, de mudanças e transformação digital por conta da pandemia, e a gente observou que era um crescimento exponencial dessa empresa, e o que aconteceu em 2020 foi absurdo, né? A empresa cresceu 400%, com pouquíssimo investimento, e além disso, a gente começou a observar que tinha um potencial exit dessa empresa para algumas empresas que a We Impact já estava olhando, né? Então, com esse perfil, né, olhando para essa empresa, nós então vimos uma oportunidade, assistimos, ouvimos a empreendedora e ela tinha todos os critérios que nós estávamos buscando, né? Uma empresa de educação, empregando inteligência artificial para elaborar e gerenciar planos de aula, para corrigir redações de modo automático, com objetivo de aprendizagem. Adoramos a empreendedora, a Cris Miura é excelente, ela tinha também essa questão de um time muito diversificado, né? Ela bacharel em Direito, mas trabalhando com pessoas que trabalhavam com educação na veia. E com isso, a gente aí, em menos de um mês, a gente fez esse aporte e estamos muito felizes porque acreditamos que ela tem um potencial de crescimento bastante importante nesse momento em que a educação está se transformando, né? Hoje, a Pontui, ela tem mais de 300 escolas parceiras, o Eleva Educação, que é uma das empresas de educação que tem o maior número de alunos, né, na base de ensino primário, também fez um investimento junto, e a gente está acompanhando agora, já na segunda reunião de conselho, os números, né, que estão crescendo. Então, a gente tem, assim, espera ter muita história bacana para contar. E uma outra coisa também que eu esqueci de dizer, né, os últimos investimentos que eu tenho feito, eu tenho procurado ser cliente em primeiro lugar. Então, quando a Pontui foi apresentada para a minha filha, por coincidência, no momento de vestibular, ela foi uma das primeiras, não digo primeira no sentido de tempo, né, mas na rede, ela entrou também para a correção automática de redação, e ela adorou a plataforma. Eu falei, bom, se a gente está gostando, não é possível que o mercado não goste, né? Então, os últimos investimentos também eu tenho observado muito, assim, a gente vem falando muito, né, André, na nossa experiência de governo, né, o design centrado no cidadão, né, mas o quanto que a startup, ela tem o seu design centrado no uso, né, da plataforma. Então, a Pontui, ela realmente tem trabalhado muito, trazendo no centro do seu design organizacional e de tecnologia o usuário da plataforma. Então, esse é um critério que eu tenho usado bastante também. Incrível, Márcia. São experiências assim que dão, né, conhecimento para o ecossistema e realmente fortalecem a maneira pela qual as pessoas olham, né, para esse mercado de startups e também como olham em relação à diversificação de investimentos, né, Márcia? Então, a gente tem visto esse crescimento, né, do interesse de diversos grupos de pessoas em investir nesse mercado, que pode dar múltiplos assim bastante atrativos, né? Mas sabendo que tem toda uma questão de critérios avaliativos que são importantes, né? Quando você olha uma empresa, ou uma solução, ou um time específico, né? Então,
Obrigado por ter compartilhado um pouco da tua experiência conosco. E, Plauto, a mesma linha de pergunta para você, então, quais são os principais critérios, né, que você, a Ali Capital, né, leva em consideração para avaliar uma potencial investida, né, e também contar um pouco para a gente da tua experiência com a The New Butchers, que é uma food tech que desenvolve proteínas à base de plantas, né? Então, se você pudesse contar para a gente um pouco dessa metodologia da análise, quais são os principais pontos que você leva em consideração para investir numa startup, e em seguida contar também, aliás, como você preferir, né, a ordem tanto faz, contar um pouquinho mais da The New Butchers. Legal, André. Então, além da New Butchers, eu acho que a gente tem um carinho especial e acredita nas startups que a gente investe por motivos diferentes, né? Então, além da New Butchers, eu tenho um carinho especial, acho que por aquelas que a gente já acabou fazendo o exit, né? Então, nesse meio do caminho, teve a Contabilizei, que foi o maior de todos os aprendizados. Também teve um case muito legal, que a gente acabou investindo pelo Clube de Anjos, que eu pude participar também, que foi do James Delivery, em que a gente vendeu a operação. Eu digo a gente, eles, os founders, né, e a gente como anjo, em que a gente vendeu a operação para o Grupo Pão de Açúcar. E o último exit que acabei conseguindo fazer, e acho que foi sorte, na verdade, acabei realizando um investimento através de um crowdfunding no ano de 2019, numa startup chamada Dindim, mas muito mais porque eu queria conhecer o modelo de crowdfunding que estava começando na época com uma instrução da CVM, saber como é que funcionava, e tive a boa surpresa de, no final do ano passado, a startup ter sido adquirida pela Next, que é uma fintech do Bradesco. Então, foram experiências bem legais que eu pude viver aí. Eu acho que o que a gente mais avalia, assim, pelo menos eu gosto de avaliar e levar em consideração, é o time, o tamanho do mercado e o modelo de negócio. A gente é muito generalista, que nem eu falei para vocês ali na Ali Capital, mas esses são os 3 fatores que eu mais levo em consideração. Gosto muito de ver múltiplos, então quanto o cara está faturando e múltiplos com relação ao faturamento, o EBITDA, e comparar outras startups do mesmo segmento com relação àquele múltiplo que o cara está nos passando e a quanto que outras startups captaram, relacionar empresas do mesmo segmento, eu acho que faz bastante sentido para você saber se um valuation ali está caro ou está barato. Nesse mercado a gente vê muita loucura, assim, os negócios que não fazem sentido nenhum, é uma empresa que não gera caixa nem nada, que no mercado tradicional, pô, você não consegue entender como consegue levantar tanto capital, né? Mas no Venture Capital acaba sendo um pouquinho diferente do mercado tradicional que a gente está acostumado. Com relação a New Butchers, realmente é uma startup que a gente acredita bastante, o mercado de food techs é algo que tem crescido muito no mundo inteiro, e a startup ela desenvolve proteínas à base de plantas, ela possui hambúrguer de plantas, hambúrguer de carne, né? Carne bovina, de frango, proteína de peixe, salmão, bacalhoada, que foi uma operação que fez agora na Páscoa para o Pão de Açúcar e deu super certo. Então, é um segmento que tem crescido muito, que eu gosto bastante. Pude me relacionar durante esse aporte que a gente realizou no início desse ano com outros investidores super legais. O principal investidor anjo dessa empresa é o Paulo Vers, que é o fundador da 99, que foi o primeiro unicórnio brasileiro. Então, é uma empresa que a gente acredita bastante. Na Series A que está acontecendo ainda, entraram fundos de Nova York, fundos gringos só focados em plant-based, então está sendo um aprendizado muito grande também. Muito bom, Plauto. Então, assim, realmente é um mercado que a gente, né, a pessoa que está avaliando a potencial investida, ela tem que ter essa noção de benchmarking, como você bem colocou, né, de empresas que atuam ou de forma concorrente, direta ou indiretamente, ou similares, né, até para você ter realmente essa noção do valuation, né? Se aquele valuation apresentado é um valuation condizente com o mercado. E também, acredito eu, Plauto,
ter uma noção relacionada à questão das próximas rodadas de investimento, né? Então, qual é o momento, né, que aquela startup ela está passando, né? Então, qual é o estágio que ela está passando, né? E se realmente ela vai ter condição de escalar o seu negócio, né? Ter a escalabilidade sem necessariamente ter um crescimento de custos que acompanhe esse crescimento que normalmente, quando se olha uma startup, é um olhar de crescimento exponencial, né? Márcia, assim, quando você olha para uma startup, até relacionada a essa questão de múltiplos, né? Muita gente fala da questão dos unicórnios, né? Mas, pelo menos eu entendo que tem muitos outros animais aí nesse zoológico, né? De zebras, camelos e por aí vai, que muitas vezes também são interessantes, né? Que a busca por um unicórnio é consequência de um trabalho de diversificação de portfólio, justamente de aprendizado nesse mercado, né? E queria que você compartilhasse um pouco conosco assim esse teu olhar relacionado a múltiplo, né? Então, quando você olha uma startup, qual que é a tua expectativa e assim, dentro de uma realidade de mercado, além de uma consciência relacionada ao risco, né? Que você está também correndo o risco ali de ter zero de resultado da empresa, né? Quebrar no meio do caminho, o que não é incomum quando a gente fala em startups. Então, compartilha conosco um pouco essa tua visão. Ótima pergunta, André. Particularmente, André, é muito difícil a gente estar, né, como investidor anjo pensando em múltiplos, embora pareça que é um pouco poliana, né, essa afirmação. Mas, de fato, eu nunca entrei pensando nos múltiplos, mas muito mais no potencial de impacto da empresa, que vai exatamente na linha do que é esse perfil do investidor anjo, né? Que ele vem com o dinheiro, mas ele vem com os smarts junto. Então, o poder da rede ele é sempre muito maior do que o investidor individual. Então, desde o início, foi isso que me chamou a atenção, quando a gente começou a Curitiba Angels, né? Quem estava ali, o potencial de cada um na sua área de conhecimento para agregar valor. E essa vontade, esse espírito livre, bacana, de cocriação, de entender que os critérios são critérios construídos juntos, né? Que a minha visão vai ser diferente da visão do Teles, que vai ser diferente da visão do Plauto, mas que cada uma dessas óticas vai trazer um valor na hora de fazer esse aporte, né? E é claro, investimento anjo, por definição, é risco, então a gente tem que estar preparado para cair do cavalo. As histórias tristes ninguém conta, a gente esconde, né? Mas eu já tive perdas. Essas perdas, na verdade, para mim, são muito mais aprendizados para não voltar a cometê-las. E, ao mesmo tempo, saber que você, do total que você tem, né, de recursos, você tem que empregar isso pensando em risco. Então, se você tem lá a disponibilidade no ano, digamos assim, de 5% daquilo que você tem de economia, digamos assim, o quanto que você está disposto nesses 5% a tirar para investir em risco, sabendo que talvez você não tenha retorno, né? Você procura balancear teu portfólio para que você tenha, assim, na melhor das hipóteses, um empate, né? Na melhor, um empate. Mas a perda a gente nunca conta com ela. Então, o que eu posso dizer para você é que eu nunca olho muito essa questão dos múltiplos. Eu trabalho muito para tentar acertar nessa ciência não exata, né? Não é uma ciência exata. A gente costuma dizer que a gente faz um due diligence, né? Quando a gente recebe a empresa, mas é impossível, no estágio inicial, a gente conseguir captar todas as perspectivas, fazer um bom valuation, compreender efetivamente se essa empresa tem um potencial, como a gente faz, por exemplo, na Bolsa, quando a gente avalia os vários números, né, das empresas que estão lá listadas. Então, é completamente um tiro no escuro. E por essa razão, a gente realmente não pensa totalmente no impacto econômico. Eu, particularmente, gosto muito de pensar que o meu impacto é quando eu, por exemplo, mentoro uma startup
ou escolho ela no meu portfólio e eu acerto esse alvo no sentido de que ela cresce e de que ela está trazendo algum impacto para a sociedade. Muito bom, Márcia, obrigado. Plauto, então, na mesma linha, né, qual que é a tua percepção em relação à questão dos múltiplos, né, e da mesma forma a questão da importância da diversificação do portfólio? Então, André, é claro que a gente sempre vai investir um negócio pensando em ganhar dinheiro, né? Mas, que nem a Márcia comentou, nesse segmento de startups, venture capital, o investidor tradicional, quando ele pega uma empresa para investir na bolsa, ele vai ter lá uma DRE toda bonitinha, balanço auditado, isso aqui, ele vai pegar o fluxo de caixa, vai descontar, ele vai ter um parâmetro ali que ele vai saber se vai estar barato ou se vai estar caro. Aqui no Venture Capital, quanto antes você entra, você compra um risco maior, consequentemente, teu potencial de retorno também ele vai acabar sendo maior, né? Quanto mais caro você paga, um valuation mais alto você entra, você diminui um pouco o teu risco, mas também teu potencial de retorno diminui um pouco, né? Então, eu costumo, que eu tinha comentado antes, comparar, gosto muito de comparar empresas de um setor com o outro, entender a qual múltiplo de receita a gente está entrando, de vendas, como funciona o custo de aquisição por cliente, comparar com outras empresas do mesmo segmento, que às vezes é uma avaliação que você consegue fazer, não é tão subjetiva como muitos valuations, às vezes o cara ele chega, ele pede um valor assim que você... Mas você tirou esse valor da onde? É um negócio muito subjetivo, sabe? Então, eu gosto muito de usar essas questões de comparar empresas com outras, olhar para captações de empresas de fora, a quanto elas captaram e quanto elas estavam performando na época. Eu gosto de usar bastante esse tipo de comparação. Legal. Então, agora já caminhando um pouco mais para o final, até para a gente ter um espaço aí para a Bárbara verificar se a gente teve alguma pergunta, né? Márcia, assim, qual seria o empreendedor ou a empreendedora que te inspira e por quê? Márcia? Você está no mute. Acho que está no mudo. Desculpa, está no automaticamente mudo aqui. É interessante, André, a tua pergunta, né? Porque já veio na minha cabeça uma série de referências masculinas aqui. E a gente carece muito, né, dos nossos exemplos aqui de mulheres, mas eu venho observando um crescimento e uma autoridade muito grande por parte das colegas que eu venho trabalhando e que vem despontando. Então, eu acho que uma das pessoas que eu, na prática mesmo, não assim como uma referência longe, mas as referências perto que eu tenho em termos de empreendedoras, é a Linda Machado, que hoje é presidente da Curitiba Angels. Ela é uma super executiva, uma mulher incrível que eu tenho trabalhado nesses últimos anos, e ela, para mim, é uma grande referência de gestora, sob o ponto de vista de definição de estratégia, de conduzir empresas. Nós avaliamos startups juntas muitas vezes, e eu acho que ela é uma super referência para mim. Sob o ponto de vista de referência masculina de empreendedor, não só os nossos founders, né, das startups que eu invisto e que gosto muito, né, como o Guido, que também está à frente da Antur. Eu acho ele um empresário muito bom, ele está à frente dessa operação, mas também trago aqui como referência para nós o Alan Costa, que para mim é uma grande referência, não só como palestrante, mas também como executivo e como gestor. Então, eu consigo pensar de forma muito assim, tiro curto, pessoas próximas que eu realmente tive experiência de trabalhar junto e, na prática, reconheço as competências e o que eles fazem, o que de diferente eles trazem para nós. Excelente, Márcia, muito obrigado. Plauto, da mesma forma, então, qual seria o empreendedor ou a empreendedora que te inspira e por quê? Pô, eu gosto muito de valorizar o que a gente tem dentro de casa. Então, acho que Curitiba, Paraná, tá tendo umas startups assim muito legais. Então, admiro os principais founders das startups daqui.
próprio Vitor da Contabilizei, eu conheci o cara quando a startup dele estava muito no início, pude ajudá-lo de alguma forma. Daí tem o pessoal do Ebanks, o Alfonso, já vi algumas palestras dele, é um cara muito legal, assim, muito para frente. Outros que eu nem conheço pessoalmente, mas admiro pela trajetória, que também são daqui, pessoal da Olist, da Madeira, enfim, diversos empreendedores aqui da região que eu acho que a gente tem que valorizar, que, os caras trazem cheque de SoftBank, de fundos dos Estados Unidos, fundo da Ásia, então eu acho que são empreendedores que estão próximos aqui que a gente deve se espelhar. Muito bom, parabéns pela resposta dos dois, né, de estarem valorizando aí as pratas da casa. Realmente é isso aí, Curitiba, Paraná tem muitos exemplos de sucesso, né, de empreendedores que realmente têm um perfil de liderança e gestão que são admiráveis, né? Então, queria agradecer novamente a presença do Plauto e da Márcia, né? Mas antes do encerramento, verificar com a Bárbara se a gente tem alguma pergunta do pessoal que está nos assistindo. Sim, temos algumas perguntas. Vamos ver aqui. A gente tem aqui a primeira pergunta do Fernando Jimenez, que também é membro da cátedra, especialista, uma referência nossa também em empreendedorismo. Ele perguntou para vocês, Márcia e Plauto, quais são as perspectivas do mercado de Venture Capital e investimento anjo em Curitiba para os próximos anos? Não sei qual dos dois gostaria de responder, ou de repente os dois. Primeiro as mulheres, né? Ô, Plauto, cadê nossa bola de cristal, Plauto? Eu vou ter que aplicar aqui o processo de inteligência competitiva da disciplina do ISAI que eu coloco aqui para poder prever o que vai acontecer nos próximos anos, né? Alunos que aqui estão entenderão. Olha, a minha perspectiva aqui é que a gente vai ter aí grandes redes de investidores, e já estão, na verdade, formando redes de investidores anjo. A gente vê muito, principalmente aqui no Paraná, em geral, né, em cidades pujantes que estão crescendo, né, a gente vê um movimento aí na região de Toledo, Pato Branco, várias outras regiões com interesse de formar suas próprias redes. Eu venho sendo contactada por essas redes aqui do Paraná, e também sempre encontro alguém disposto a co-investir conosco. Então, eu só vejo isso crescendo. O que eu vejo de alerta para todos nós é o quanto, de fato, essas redes estão sendo formadas com essa cultura, esse mindset de investimento em anjo, de fato, e não apenas com mero interesse econômico. Então, aqui fica uma preocupação minha, que eu venho observado, que muitas vezes é aquele, digamos assim, é aquele sex appeal do anjo, né? É sexy ser anjo, né? É legal, todo mundo olha, está na moda, e daí acabam entrando e não tem esse viés realmente de querer ouvir, querer aprender, né? Doar-se, né? Então, acho que temos que tomar cuidado também com a natureza da qualidade dessas redes que estão sendo fundadas e a formação, a raiz, né? O quanto que, de fato, essas redes querem contribuir para o ecossistema. Pô, pessoal, eu também vejo com muito bons olhos, assim, tenho visto vários founders de startups já tendo iniciativas de montar seu próprio fundo de venture capital, realizar investimentos anjo, que nem na própria New Butchers, um dos investidores lá, e eu só fui descobrir na hora que a gente aportou, era o fundador da Olist. Você pega o High Capital, que é um fundo lá do pessoal do Ebanks. Você pega a Caravela, que foi fundada pelo Lucas Lima, pelo Mário, que o Lucas e o próprio Mário também, de alguma forma, já foram do Curitiba Angels. Então, investidores que começaram já um pouquinho lá atrás, às vezes não de forma tão institucional, mas que estão tendo iniciativas super legais aí para o desenvolvimento. E vejo outros segmentos que hoje são um pouco fora da caixa, assim, até converso bastante com o André sobre isso. Então, startups de inteligência artificial, a gente tem visto muito, análise de dados, algo que muitas vezes foge daquele segmento de fintech ou varejo que a gente está acostumado, mas soluções assim um pouco
que a gente não está acostumado a ver efetivamente, sabe? Que fora já tem diversas soluções rodando muito legais em segmentos diferentes. Então, eu estou bem animado e espero que a gente possa se relacionar ainda mais com todos vocês. Legal, bacana. Mais uma perguntinha aqui do Eduardo. Ele quer saber como vocês fazem evaluation de tech em estágios iniciais. Se existe algum valor mensal de recorrente. Man first agora. Isso, devolve. Devolver agora. Então, a recorrência é sempre algo que eu gosto muito. Então, em modelo de SaaS, de assinatura, é algo que eu gosto muito de olhar, principalmente na parte de fintech, sabe? Até a própria High Capital, o último fundo que eles lançaram, foi um fundo mais focado em empresas B2B, fintech e SaaS. Então, esse modelo de recorrência é algo que eu acho que tem muito fit aí para diversos fundos. São Paulo tem fundos específicos aqui do próprio sul do país que são focados só nisso. Então, é algo que eu acho que sempre vai ter bastante apetite aí de cheque do pessoal, sabe? Sob o ponto de vista de valuation, é muito uma percepção de mercado, né? A forma com que a gente avalia a empresa, o empreendedor apresenta, né, o seu valuation da empresa, é uma percepção muito... nós, pelo menos, olhamos muito de uma maneira a comparar com setores afins do mercado e também fazer uma projeção em termos de engajamento e tração em função da base de clientes, para a gente poder trazer esse valor futuro para o fluxo de caixa descontado. Então, não há uma forma única e definitiva de cálculo. Nós já recebemos empresas com, digamos, propostas, né, de valuation absurdamente fora do contexto, e nem por isso nós deixamos de investir. Então, nós negociamos muito essa questão do valuation, e nós também colocamos muito essa perspectiva de valorização futura em contrato. Então, por exemplo, a gente amarra metas para, então, fazer aportes gradativos ao longo do ciclo de vida de aporte do investimento anjo. Então, a gente não coloca essa base inicial, esse pedido inicial, né, do empreendedor numa monta só. Mas a gente também consegue, em contrato, fazer aportes progressivos em função do atingimento de metas. Então, isso não é muito uma ciência exata, mas a gente, caso a caso, a gente vem trabalhando para garantir que a distribuição dos recursos após o aporte ela seja feita de uma maneira muito inteligente. Porque um dos aprendizados que eu tive na rede de anjos é que nem sempre o empreendedor ele é coachable. E, com isso, ele não emprega os recursos da maneira como ele se propôs no início do aporte. Portanto, a gente vem sempre amarrando esses aportes em função de metas alcançadas. Legal, bacana. Aí o Eduardo Biasi também perguntou uma coisa assim próxima, que é quais são os pontos que vocês avaliam numa startup antes de investir? A gente sempre fala ali dos 4 T's, né? Tecnologia, atração, time, tese de investimento, né, que virou quase que uma bíblia, mas eu particularmente, por ser da área de inovação, cada vez mais eu venho olhando muito a questão do roadmap, ou seja, muitas vezes a startup está estagnada no seu produto, sem pensar na projeção futura desse produto numa escala de lançamento. Então, eu procuro sempre olhar essa perspectiva de roadmap tecnológico e de acompanhamento dessas tendências, né? Uso de novas tecnologias, como é que ele está projetando o crescimento da empresa. E também eu tenho olhado muito a questão da estrutura orientada ao usuário, né? O quanto que a empresa está empregando recursos para fazer um bom desenho do seu produto digital, colocando o usuário, o cliente no centro da decisão. Então, eu tenho colocado muito a perspectiva de inovação também na avaliação. E uma das coisas também que eu aprendi é que o empreendedor, ele é maior do que o seu negócio. Então, a competência do empreendedor
E a facilidade com que a gente consegue se conectar com ele talvez seja mais importante do que o modelo de negócio da startup. Legal, Márcia. Eu também, o que eu mais gosto de avaliar é o time, é o founder. Às vezes a gente conversa com algumas empresas, o negócio em si é super legal, mas puta, será que esse cara, ele vai conseguir dar conta? Ele é apaixonado ali, ele sabe, ele quer fazer o negócio, vai dar certo? E às vezes, não sei, o empreendedor não te passa aquela confiança que você precisa para realizar o aporte. E, por outro lado, às vezes você encontra um cara com um mercado que ele não é tão disruptivo assim, já tem outras soluções parecidas, mas você sente que o founder ali, o time, ele é tão engajado, tão, com perdão da palavra, foda, que você, puta, vou arriscar o cheque aqui, vou acompanhar o cara e vamos junto. Então, time e tamanho de mercado são as coisas que eu mais levo em consideração aqui no momento de avaliar. Bacana. Legal, pessoal. gente. Bárbara, não sei se a gente tem uma última pergunta para encerrando. Então, até tinha umas aqui que eram um pouco mais longas, então eu vou passar para uma última que está mais ligada a isso que vocês já estão comentando agora, que também é do Eduardo Bias. Ele perguntou que quando vocês fazem um aporte de investimento em uma startup, como que vocês fazem para ter esse retorno? Se, por exemplo, é feita uma compra na porcentagem da empresa e recebem a porcentagem de lucro dela. Legal. Então, pessoal, primeiro acho que vale ressaltar como que funcionam os contratos de investimento para a gente chegar um pouquinho nessa parte do exit. Então, o que a gente costuma ver aqui são contratos de mútuo conversível. Existem outras formas, isso daí ele acaba sendo mais tradicional. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de como foi feito aqui na minha experiência no Contabilizei e no James, por exemplo. Então, no Contabilizei, a gente fez um contrato de mútuo conversível, em que lá na frente, mediante eventos ou aportes de fundo, a gente teria o direito de converter o nosso crédito que a gente tinha contra a startup em ações da empresa. Então, a gente entrou num valuation X da Contabilizei, teve uma primeira rodada de fundo, a gente converteu essas cotas, então a gente se tornou sócio, o nosso crédito virou ações da empresa, e lá na frente, depois de diversas outras rodadas, eles foram nos diluindo, a gente até poderia ter a condição de acompanhar e colocar mais cheques para manter a nossa participação, mas dentro da Contabilizei ali a gente acabou não exercendo essa opção, e lá na frente, anos depois, essas nossas ações acabaram sendo recompradas com o dinheiro de algum dos fundos que entrou. Então, essa foi uma operação em que a gente fez um crédito, converteu as ações e lá na frente fundos nos recompraram. Mas a startup continua rodando, não teve uma venda de controle pelos founders nem nada. Realmente a gente foi comprado pelos próprios fundos de venture capital. Já no James, a gente realizou também um contrato de mútuo conversível, a gente fez o aporte, só que antes de a gente converter as ações, a gente não teve um evento de outro fundo nem nada, para efetivar esses créditos, eles virarem ações. O Pão de Açúcar veio e falou, eu quero comprar 100% de vocês. Então, os nossos créditos, que não eram ações até então, eles foram cedidos para o Grupo Pão de Açúcar, mas no final das contas é como se fosse uma compra de participação, sabe? Então, a gente ganha um múltiplo que a gente fala, uma X vezes em cima do investimento que a gente colocou, seja a recompra por fundos ou por empresas estratégicas do segmento que a startup está inserida. Bom, a minha resposta é semelhante à do Plauto, até porque a gente tem várias investidas junto, então segue a mesma lógica. A única diferença que eu tive em relação a essa experiência recente com a Pontui, que ela já veio de um co-investimento com a We Impact, é que nós entramos em sociedade já num contrato, né, num contrato de mútuo conversível que já estava rodando, né, portanto, nós não tivemos tanta autonomia para mudar esse contrato de mútuo conversível e, portanto, lá nós não temos as ações preferenciais na conversão. Então, nós temos o direito de fazer um follow-on na primeira rodada, ou seja, realizar um novo aporte no momento que essa empresa tem um valuation maior,
mas numa eventual processo de compra, a gente deveria ceder 100% essas ações para esse fundo da Microsoft. Então, é uma operação um pouquinho diferente, até porque, digamos assim, o protagonista da história não é a Win Angels, né? Então, essa foi uma experiência recente, e a gente tem observado uma série de práticas novas aí nessas conversões, e variam muito de caso a caso. A gente poderia criar aqui um outro workshop, um outro webinar só para falar sobre isso. Legal, gente. Obrigada, então, mais uma vez. Eu só queria pedir para a Márcia e para o Plauto falarem rapidinho, então, que o pessoal está pedindo o contato de vocês. Como que a gente pode encontrar vocês, a rede profissional ou o e-mail, se vocês puderem me falar. Claro, com certeza. O meu LinkedIn é Plauto Neto. Podem me adicionar lá que a gente vai trocando ideia. E o nosso contato ali do fundo, o meu pessoalmente, é plauto.neto@ali.capital. O nosso site é ali.capital. Então, vocês podem mandar e-mail, interar da maneira que vocês acharem melhor, que a gente está à disposição para ajudar, tá bom? O meu contato também no LinkedIn é Márcia Beatriz, no Instagram, Márcia B. Cavalcante, e também a gente tem o contato da Win Angels, também no Instagram, é só digitar Win, W-I-M, Women Investment Movement, Angels, né, que estamos lá, e também o da Curitiba Angels, que é a nossa rede em comum, que também está bastante divulgada ali no LinkedIn, nas redes sociais, então fiquem à vontade de nos contactar, e eu deixo ali no chat também o meu e-mail. Bacana. Ok, gente, obrigada. Só lembrando que, então, nosso Diálogos a gente está gravando e vai deixar disponível no YouTube para quem quiser depois assistir de novo ou compartilhar com as redes. A gente manda também para os palestrantes, para quem estiver acompanhando aí as redes da cátedra. Obrigada mais uma vez a todo mundo que está participando. E fiquem ligados que mês que vem tem mais. Obrigado, pessoal. Boa noite. Foi excelente. Obrigada, pessoal. Foi excelente Tchau, tchau. mesmo. Boa noite. Obrigada.